Abrem a sua Bíblia em Filemon. Deixa eu abrir junto com vocês aqui também. Filemon capítulo 1. Só tem um. Versículo 8. Glória a Jesus. Vou ministrar dos versículos 8 em diante. Acredito que Deus tem algo para a gente aqui hoje. Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo. Isso aqui é Paulo escrevendo para Filemon. Ele diz o seguinte: para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Volta no versículo 10, por favor. Onésimo significa útil, a palavra onésimo. Só que Paulo fala o seguinte, no versículo 11: antes ele foi inútil. Que mudança que foi essa? E nomes, irmãos, tem peso espiritual, sim. Nomes não são neutros, né? Ao escolher o nome do seu filho, não escolha só um nome porque você acha bonito. Tem um peso e uma referência espiritual no nome do seu filho. E então, Onésimo significa útil. Mas outrora, em outro momento, ele foi inútil. O que mudou nisso? Da onde que ele foi transformado de alguém útil, inútil para útil? Foi quando ele conheceu a Cristo. Não importa da onde você veio, o que você fez, o que você praticou, o que você viveu. Se foi inútil, hoje a sua transformação em sua vida em Cristo Jesus se torna útil. Posso ouvir um amém? E olha só que interessante. Volta lá no versículo 10 novamente, por favor. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Agora não se sabe falar se ele era o único escravo ou se Filemon era um homem de muitas posses, mas de toda maneira ele já tinha um certo diferencial pelo fato de ter um escravo. E é engraçado que agora Paulo se assemelha a ele numa expressão. Qual expressão? Em quem gerei entre algemas. Algemas fala de alguém que está prisioneiro, alguém que se coloca também numa posição agora de escravo, mas não é de um escravo inútil, é de um escravo útil. Paulo agora se assemelha na sua expressão com Onésimo. Olha, não julgue aquilo que ele foi, porque eu também hoje sou escravo, mas não do pecado, não da falha, não do erro, não do mundo, mas eu agora sou escravo do meu Senhor. Você sabe que às vezes a gente fala assim, né? Nós somos filhos de Deus, mas se a gente olhar todo o contexto, nós somos filhos, nós somos amados, mas também nós somos escravos de Deus. Como que é escravo? O escravo não toma suas decisões. O escravo não decide a sua vida própria. O escravo sempre depende do seu senhor. Há uma certa visão então que nós somos escravos de Deus. De que forma? Eu não faço nada sem Deus me direcionar. Eu sei que a palavra escravo parece que é sempre uma forma pejorativa, mas se eu enxergar que é porque eu faço a vontade do meu Senhor, muda toda a ótica. E Paulo então ele coloca na mesma posição, em uma expressão, não numa atitude de pecado, ou que ele devesse alguma coisa para Filemon, não, mas é porque ele se coloca numa posição de algemas. De que forma? Porque eu sirvo agora o meu Senhor. Versículo 11: ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Versículo 12: eu te envio de volta em pessoa,
quero dizer o meu próprio coração. Paulo não estava presente, Paulo estava com o seu coração conectado. E ele continua dizendo: eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Presta atenção, Paulo poderia muito bem ter olhado para Onésimo e falado: eu preciso de alguém como esse homem. Mas a obra era maior do que a vontade de Paulo. Paulo, quando olha para Onésimo, ele olha e fala assim: olha, a ida desse homem para caminhar com você é muito maior do que a minha vontade. Irmãos, eu vou te falar, nós somos tendenciosos a fazer aquilo que somente agrada e satisfaz o nosso coração. Nosso olhar tem que ser para a edificação da casa de Deus. O que é o melhor para a casa de Deus? Aonde que eu posso caminhar, que aquilo vai edificar a casa de Deus? E entre os meus gostos e as minhas escolhas, eu vou olhar sempre aquilo. Isso é o melhor para a casa de Deus. Paulo continua dizendo, versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. O escravo, ele tinha um ciclo de força, saúde e até devolução, porque os escravos, eles se tornavam escravos também por dívidas. Então, quando ele pagasse a sua dívida no seu trabalho, ele era liberado pelo tempo de trabalho que ele teve também. E aí Paulo, quando comenta aqui: pois acredito que veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, é porque agora ele não vai mais se afastar de Filemon, não tem mais nada, porque agora ele volta, porque agora é uma conexão entre irmãos, e é uma conexão de propósito. Irmãos, propósito, por mais que você não conviva perto de alguém, ele é sempre maior, e você está conectado com essa pessoa para todo sempre. Por quê? Porque o propósito de Deus é muito maior. Nós usamos, eu estou sem meu anel porque ele está engarranchando agora onde eu ponho a mão, mas todos os pastores da videira nós temos o mesmo anel, e esse anel não é só para mostrar que nós pertencemos a uma estrutura. Esse anel que nós usamos é para falar que nós temos acesso em todos os lugares que nós formos. O propósito é muito maior, mesmo que eu não conheça. Hoje mesmo acordei cedo com uma mensagem de um pastor da Espanha pedindo uma vaga para nós na escola bíblica, e eu fiquei pensando: olha, só pode ser por conta de um propósito, porque uma pessoa que nem te conhece, nem se relaciona com você, quando ela fala com você, ela entende: olha, eu posso não estar do teu lado, mas o propósito é muito maior. E Paulo então fala agora: ele ficou afastado de ti de uma forma temporária, mas agora ele estará ao seu lado para todo sempre. Propósito é sempre maior do que os nossos gostos. Versículo 16: não como escravo, antes muito acima de escravo, agora como que, irmãos? Irmão. E de que forma? Muito valioso agora esse irmão. Não é qualquer irmão não, é um irmão muito valioso, especialmente de mim, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. E aí então, a pregação que eu quero falar para você hoje é sobre reconhecer que nós temos uma influência. Por que eu quero falar sobre isso, irmãos? Porque eu e você, nós temos influência. Paulo começa falando para Filemão o seguinte: eu poderia te ordenar, mas eu prefiro te pedir. É até estranho fazer isso, né, irmãos? Imagina eu chegar aqui e falar: eu podia te pedir alguma coisa, aliás, eu podia te ordenar, mas eu prefiro te pedir. Isso fala de influência. Todos nós aqui temos um raio de influência. E aí, colocou lá o PowerPoint? Tem como colocar? Ok.
E aí eu mencionei 5 características de alguém que tem influência. Não, aí, pronto, é isso aí mesmo. Paulo agora, é engraçado que aos olhos naturais ele empresta a sua influência para um escravo. Quando você tem um escravo, você só dá ordem. Mas ele empresta agora para alguém que é rejeitado na sociedade, ele empresta a sua influência para alguém que é desmerecido, ele empresta a sua influência para alguém que não honrou o seu líder. Por que ele não honrou o seu líder? Porque nem perto de Filemão ele estava. Por algum motivo ele se afasta de Filemão. Então esse escravo abandonou o seu posto. E mesmo assim, apóstolo Paulo empresta a sua influência para alguém que não merece. Isso é Jesus, irmãos. Jesus nos empresta a sua influência para nós que não merecemos nada. Ontem eu li uma frase, eu vim de Seattle ontem, fui ministrar um curso de casais em Seattle, e aí eu li uma frase que eu fiquei pensando, vou tentar falar como é que é a frase, que é o único herói, que é Jesus, morre pelos bandidos, que somos nós. É o único, você nunca viu nenhum filme, um mocinho morrer pelo bandido, mas Jesus morre para um bando de miserável, pecador. O que Jesus está fazendo? Ele agora nos lava e nos empresta a sua influência perante o Pai. Todo mundo aqui tem um raio de influência, eu tenho, você tem, só que a gente não deve escolher para quem a gente vai emprestar, a gente deve perguntar para Deus, para quem eu vou emprestar. E por mais que a gente não mereça, por mais que você vai emprestar sua influência para alguém que não mereça, você vai emprestar ela baseada em Jesus. Você sabe, todo pai, quantos pais tem aqui? Quantas pessoas aqui têm filhos? Levanta sua mão. Você já emprestou a sua influência para o seu filho? Seu ensinamento é uma influência. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Os meus filhos viajaram comigo, e aí teve um problema lá com um dos meus filhos, o mais novo, mas não conta não, viu, irmãos? Alguém deu um chute nele. Ele chutou de volta. Aí começou aquela coisa de menino, né? O Joshua me chutou, o Joshua me chutou. Espero que quando ele ver essa pregação já esteja bem maduro. O Joshua me chutou, o Joshua me chutou. Aí eu falei, não, então Joshua, vem aqui. Ele chegou, e aí eu rodeado de paz. Joshua, você chutou, o que foi? Foi você que falou, pai. Aí eu que falei, você falou, se me chutar, chuto de volta. E falei mesmo. Eu emprestei influência, sabedoria. Se defenda, em outras palavras. Não procure confusão, mas se defenda. Aí agora você pode entrar no assunto teológico comigo, que a gente pode conversar depois. Mas eu acredito que o filho tem que se defender. O que eu fiz? Na luz que eu tenho, no meu ensinamento eu ensinei. Se defenda. Eu decidi por isso. Eu emprestei influência, minha sabedoria. Todos nós temos uma influência. O ensinamento é uma influência. A maneira que nós nos portamos. E quando nós falamos em função de alguém, a gente está emprestando a influência. Então, não é quando você quer, ou para quem merece. A influência é para quem Deus te fala. É um desígnio, é a vontade dele. Então, a influência ela pode ser transferível, ela pode ser emprestada, mas a influência também pode ser removida. Quando que a influência pode ser removida? Quando você está no pecado, você não tem mais influência. Quando você vive uma vida dupla, você não tem mais influência.
Mas a influência, então, eu posso entregar, eu posso falar. Quer ver? Alguém aqui já teve aquela situação do seu chefe chegar e falar assim para você: vai lá e fala que eu mandei você fazer tal coisa. Já aconteceu isso? O que aquela pessoa fez? Ela transferiu o quê? A influência que ela tem para você. O que Paulo fez em relação a Onésimo? Transferiu a influência. Poderia te mandar, eu poderia te dar direção, mas eu prefiro pedir em função de Onésimo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Um pedido para mim, e eu já entrei em muita coisa, irmãos, quando tinha que ter entrado. Um pedido de uma liderança minha não é um pedido. Para mim é uma direção. Por quê? Eu vou acreditar na minha liderança. Todo mundo aqui tem um raio de influência. Acredite na sua liderança. Acredite nos seus pastores. Acredite no seu líder. Por mais que você tenha resistência, por mais que você tenha os seus achismos, as suas convicções, você nunca vai errar em se submeter a uma direção daqueles que Deus levantou para falar na sua vida. Marido, confie no seu marido, esposa. Por mais que seja difícil, confie no seu marido. Irmãos que estão nas células, por mais que seja difícil o seu líder, confie no seu líder. Líderes, por mais que o pastor Paulo, você não concorde, confie no que ele te diz. Ele foi levantado por Deus para falar na sua vida. Eu sei que às vezes nós criamos resistências. Vou te contar uma experiência. Eu nem sempre fui santo como os irmãos me veem hoje. E eu me lembro que eu andava com o Marcos Botelho na célula dele. E o pastor Marcos Botelho tinha algumas características dele, que era difícil para mim. E eu resistia, e dentro de mim era uma coisa, até que um dia eu entendi uma coisa, que para eu crescer, eu tinha que aprender a me submeter, por mais que eu não concordasse. Por quê? Porque ele foi levantado por Deus. Então eu quero te falar, eu quero te ensinar isso. Se submeta para aquele que Deus liberou a sua influência. Deus liberou a influência para os seus líderes. Confie neles. Confie no coração deles. Confie na direção. Eu me lembro que nesse ápice da crise, porque eu não conseguia me relacionar com o Marcos Botelho, e era difícil, porque tudo era muito difícil, tudo era muito complicado. E imagina, e ainda eu tão imaturo. E aí eu me lembro que a gente estava indo em algum lugar, estava indo num supermercado, ele parou no estacionamento para a gente ir no supermercado. Eu falei para ele, olha, me perdoa, Marcos, me perdoa a resistência, me perdoa os conflitos, me perdoa os questionamentos. Eu decido hoje, o que você falar eu vou fazer 100%. Irmãos, eu acredito que ali começou meu ministério, porque eu decidi acreditar. Sabe por quê? A quem muito é dado, muito é cobrado. Se o seu líder fizer alguma coisa que não convém, quem vai prestar contas é ele. Então confie. O seu papel é de honrar. Honre. Você não vai errar nisso. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, quantos filhos temos aqui também? Confie nos seus pais. Só todos, né? Segundo, a influência começa com a nossa capacidade de entender o nosso propósito existencial. Enquanto você não entender por que você existe, você nunca vai ser possível transferir a sua influência. Você tem que entender por que você está aqui. Paulo fala o seguinte: eu velho, mas preso em algemas, eu entendi o meu chamado. O meu chamado não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade de Deus.
Paulo entendeu o seu propósito de vida. Eu existo para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu e você, nós nascemos, irmãos, fomos gerados para fazer a vontade de Deus. Eu sei que às vezes a gente quer fazer a nossa, do nosso jeito, da nossa maneira, mas a vida, Paulo demonstra aqui quando ele diz que ele nas algemas, prisioneiros de Cristo, ele fala: Senhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus no Getsemane, ele fala para Deus: se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Jesus entendeu o propósito também, que não era fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Enquanto você não reconhecer que você foi chamado para fazer a vontade de Deus, você só vai viver um bom cristianismo, mas a plenitude, quero te contar, é viver a vontade de Deus plena. Eu vou te contar, irmãos, eu já quis mandar pastor para a Índia, de raiva. Corta isso depois na pregação. Você ri, né? Mas sabe, nunca toque em ungido que Deus levantou. E entre fazer a minha vontade ou a de Deus, eu decidi fazer a vontade do Senhor. Vou te falar uma outra coisa, que é uma característica minha. Eu, na hora que eu estou com raiva, não posso resolver nada. Posso ouvir um amém? Eu tenho que esperar alguns dias para processar no meu coração, para tirar a carnalidade e ver o que está no espírito. Eu tenho que tirar as coisas, porque na hora da raiva a carne supita. Eu tenho que tirar e ver o que sobra do espírito. Não, isso aqui é o espírito, agora eu vou andar no espírito. Então, quando eu empresto a minha influência, eu vou tirar a minha carnalidade, a minha vontade. O que o texto fala sobre Onésimo, quando Paulo diz: eu queria tê-lo comigo? Isso é a carne, era a vontade de Paulo, mas eu entendi que o propósito agora é ele caminhar com você. Paulo agora entende que Onésimo, embora sendo alguém que estava perto, que o ajudava, que o fortalecia, que ia onde ele mandava, que expressava a vontade de Jesus, ele entendeu que agora, na sua vontade, não cabia mais Onésimo, mas Onésimo agora tinha que caminhar com Filemon, porque o propósito de Deus se torna maior. Então, enquanto você não reconhece o propósito de Deus na sua vida, você nunca vai viver uma vida plena. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Fazer a vontade daquele que te enviou. E faça, e não tenha medo. Não tente segurar porque você quer, porque quanto mais talvez você segura, mais você perde. Libera para aquelas pessoas cumprirem o propósito de Deus. Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Ah, tá. Você já viu que a gente quer o nosso filho sempre pertinho da gente? Eu me lembro quando os meus filhos foram para os quartos deles, eu quase que sofri. Quase sofri não, eu sofri. Falei, poxa, eles vão para os quartos deles. E aí agora as coisas vão aumentando. Vai chegar um momento que você vai ter que liberar seus filhos para eles cumprirem o propósito de Deus. Não retenha seus filhos. Aprenda isso. Não retenha. Células, já viu célula quando está grande? Não, vamos multiplicar não, está tão bom aqui, vamos ficar aqui, mexe com isso não, célula divide, vamos mexer com isso aqui não, isso é coisa do pastor Márcio, invenção de moda nos Estados Unidos, precisa disso não, vamos viver outra coisa. Eu vou te contar, entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus, eu decidi fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu já me vi pensando em algumas coisas, irmãos, vou te contar algumas delas.
Eu me lembro quando a gente começou a abrir igrejas, e todo mundo questionava: para aí, mas para que vai abrir igreja? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma grande igreja aqui no sul da Flórida. Para que vai enviar a gente? Olha, você vai ter gasto financeiro, você vai enviar bons líderes, bons pastores. Vamos fazer o seguinte, vamos ter um prédio com 5.000 pessoas aqui no sul da Flórida. Mas a gente vai ter ainda, amém? Você crê? Mas isso era a minha tentação, eu confesso para você. Mas entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus, eu escolhi fazer a vontade de Deus. Então, alguém que pode entender a sua influência, tem que entender o seu propósito de vida. Terceiro, a influência começa quando as pessoas percebem que você realmente se importa em ouvi-las. Como assim, pastor? Quando alguém vai conversar com você, muitas vezes ela não está interessada em você falar alguma coisa, ela está interessada em ser ouvida. O ser humano tem necessidade de ser ouvido. Você já foi conversar com alguém que você não consegue falar? Nossa, irmã, lá no Brasil, eu imagino, sei que não tem nada a ver com casamento, glória a Deus. Mas sabe, você já foi conversar com gente que você vai tentar um diálogo, que você quer ser ouvida e você não consegue? Todas as vezes que você ouvir alguém, aquela pessoa abriu porta para você influenciá-la. Antes de eu amadurecer e me tornar o que eu sou hoje, amém? Eu me lembro de um pastor que me ligou, e ele falando das dificuldades e tal, e assim, discípulo meu, eu me senti na obrigação de ter que dar uma direção para ele. Aí ele falou, e aí eu falei para ele, ele falou: não, pastor, você não entendeu, eu não liguei, não foi para ouvir, eu liguei para você me ouvir. Irmãos, aquela hora, que coisa imatura minha. Não, eu fiquei com vergonha, é igual a esposa, né? Eu não tenho esse problema em casa, porque eu ouço a minha esposa, então... Quero te contar uma coisa: a sua capacidade de influenciar começa quando você aprende a ouvir primeiro. A sua capacidade de influenciar seus filhos, seus amigos, as pessoas que você trabalha, as pessoas que você caminha, começa quando você aprende a ouvi-las. Quando você ouve alguém, a pessoa se sente importante. Sabia disso? Então, ouvir alguém te levanta na autoridade para influenciar aquela pessoa. Vou repetir. A capacidade de ouvir alguém te libera num poder, numa autoridade de influenciar aquela pessoa. Mas enquanto você não aprender a ouvir as pessoas, você nunca vai ter influência sobre elas. Ah, pastor, sério? Vou te contar uma coisa. Paulo sabia muito bem sobre Filemão e sobre Onésimo. Como que você acha que ele sabia sobre eles? Porque Paulo os ouviu. Se você não aprende a ouvir as pessoas, você nunca vai ser capaz de influenciá-las. Se você não aprende a ouvir a sua esposa, se você não aprende a ouvir o seu marido, você nunca é capaz de influenciá-lo com nada. É só manipulação. Vocês estão comigo? Eu estou dentro do horário hoje, bem firme, irmãos. Quarto, a influência é uma força invisível capaz de mudar uma cultura. Por que eu coloquei isso aqui? Irmãos, cultura é uma das coisas mais difíceis para serem transformadas, sabia? Porque isso tem hábitos de anos. Mas um tempo atrás, eu ouvindo aquela rádio aqui, tem uma rádio que chama 81.1. Eu esqueci o nome da rádio agora. É 88.1, né? Way?
Way, né? Eles falando que, eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, o jovem fica na casa dos pais só até terminar o high school. Terminou o high school, aquele garoto ele vai para uma faculdade que ele foi aceito, e ele vai morar fora, e ele nunca mais volta para casa. Essa é uma tradição americana. Só que a rádio estava falando que 60% dos jovens hoje mudaram. E hoje eles estão saindo de casa depois que eles terminam a faculdade. E eu vou te falar uma coisa, o que eu fiquei pensando? Isso é influência de cultura latina. Pastor inteligente, né? Por que eu fiquei pensando nisso? Eu vou te falar uma coisa, meus filhos vão sair de casa não é quando terminar a faculdade, não, é quando casar. E por que quando casar? Porque pode ser que antes de terminar a faculdade eles casem, eles já vão. Pastor inteligente, você vê? Mas o que é isso? A cultura nossa começou a influenciar tanto que uma outra cultura foi sendo transformada. A sua influência pode mudar uma cultura. Nós não estamos aqui, irmãos, para mudar uma cultura americana. Nós estamos aqui para entregar, implementar e viver a cultura do reino. É isso que nós somos chamados. Mas a cultura do reino, ela vai influenciar toda uma outra cultura. Então a nossa influência, você tem que entender o quanto é poderosa. Vou te mostrar o tanto que é impressionante a cultura, a influência no meio de uma cultura. Sabe quando duas pessoas se casam? Quantos casais temos aqui? Levante as suas mãos. Hoje eu estou só pergunto, né, irmãos? Você já viu que quando casa, um começa a influenciar o outro? Começa a ter jeito, fala igual, começa a ter mania igual, começa a ter gosto igual. Por quê? Porque uma influência é tão poderosa que até no relacionamento a pessoa vai sendo transformada. Caminhar perto de alguém, você se torna semelhante daquela pessoa. Quando você lê, irmãos, é impressionante. Pedro, você vê um homem nos evangelhos, mas você vê um homem depois sendo influenciado diretamente por o apóstolo Paulo, até nas escritas. O cara que era bruto, de repente ele está sendo transformado por conta de uma cultura. Então presta atenção, uma cultura pode ser transformada por conta da influência. Todos nós temos uma influência, irmãos. Quando você caminha muito perto de alguém, você começa a ter gestos parecidos, falas parecidas, exemplos parecidos. Isso é comum, isso não é errado. E Paulo diz o que? Sede o que? Meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não está falando da roupa, ele está falando do jeito de falar, ele está falando da expressão de vida que ele tinha. E aí agora, mas é inevitável você caminhar perto de alguém e você não se tornar semelhante a alguma coisa. Quando você está próximo de alguém, a influência vem. E aí eu volto a falar. Paulo diz o seguinte, que aquele que era inútil se tornou útil. Por que você acha que se tornou útil? Primeiro, porque tem a ver com Cristo. Segundo, porque andou com Paulo. E Paulo não tinha problema de identidade não, irmãos. Paulo sabia quem era. E andar perto de Paulo, você vai ser influenciado por Paulo. Mas é por Paulo isso aqui. Você ouviu um amém? Isso é normal, isso é vida da igreja, isso é bom, casamento é bom, relacionamento é bom, mas a influência ela é poderosa para mudar uma cultura, para mudar de forma invisível, irmãos. Você não consegue ver, mas pessoas são tocadas, são transformadas por conta de influência. Paulo investe na vida de Onésimo, Onésimo se torna útil. Algo invisível foi capaz de mudar o coração de um homem. Influência. Eu não sei quantos são. Quando eu me converti, tinha muito essa frase que falava assim: ó, primeiro as pessoas se convertem em alguém. Lembra disso? Primeiro você se convertia em alguém. E aí depois quando você olhava para aquela pessoa, o gesto, a maneira dela, aí então você começava a se aproximar cada vez mais de Jesus. Então, irmãos, é assim.
As pessoas serão influenciadas pelo seu jeito de ser. Quer que as pessoas se convertam? Viva um estilo de cristianismo verdadeiro. Você quer que as pessoas mudem de vida? Viva você, que você seja o espelho para as pessoas, que você seja o padrão, que você seja o modelo. Posso ouvir um amém? Por último, quinto, a influência está intimamente relacionada à sua credibilidade. Como que é isso, pastor? Lembra lá no início que eu falei que a influência ela é emprestada, mas ela pode ser removida também? Quando você tem credibilidade no que você fala, você tem mais influência na vida das pessoas. Quando você se torna alguém responsivo, responsável, alguém com atitude, a sua influência cresce no meio da sociedade. Posso contar uma coisa para vocês? Lembra daquele discípulo que ele vinha de madrugada ter com o Senhor, que ele era alguém muito conhecido? Os irmãos sabem da história? Sabe? Nicodemos? Os irmãos sabem? Ele vinha de madrugada, no horário que ninguém o via. Você sabia que tem pastores, só para vocês contar, vários pastores aqui da Flórida vão na minha casa para aconselhar comigo, mas vão de madrugada, porque às vezes ficam constrangidos. Mas eu já fiquei pensando, a Gisele que fala, nossa, mas eles são iguais a Nicodemos. Mas a questão não é deles que eu quero falar. Você sabe por que me procura? Porque de alguma maneira eu tenho credibilidade. Eu não estou envolvido em escândalo, não estou envolvido em problema, sou um bom pagador, não devo nada lá fora. O que as pessoas podem falar de mim, pode reclamar do que for, mas vão falar, olha, pode ser o que for, mas o pastor Márcio tem caráter. Posso ouvir um amém, pelo menos? Se você não tem credibilidade, você não tem influência. Mas se você passa a ter credibilidade, e a credibilidade, irmãos, é tão interessante. Quando Deus te levanta, o que você errou no passado, você não é rotulado mais por isso. As pessoas vão agir e caminhar com você na hora que Deus te levantar. E eu vou te contar, né? Eu acredito, irmãos, muito no caráter. Eu não sou legalista não, irmãos. Deus usa quem quer, da forma que quer, mas só permanece pessoas também que têm um caráter alinhado. Eu acho que o caráter, irmãos, é pouco valorizado hoje. Vou te provar. Se eu chegar e chamar alguém aqui no púlpito e falar assim, olha, essa pessoa já ressuscitou 10 pessoas, essa pessoa que está aqui hoje, ela ora e pó de ouro cai. Não, e se cair, eu estou com um saquinho lá de baixo para comprar o prédio, amém, irmãos? O prédio, naquele dia que aquele irmão for pregar, lota. Ninguém está interessado no caráter dele, todo mundo está interessado nos dons dele. Mas se eu chegar na igreja e falar, irmãos, está aí um pastor que vai pregar domingo, paga as contas direitinho, respeita a esposa, ele ora e jejua. Amém. O homem procura dons. Deus não está interessado nos seus dons, porque foi Ele que te deu. Agora a escolha do seu caráter é sua, não é dele. Então quando você cresce em credibilidade, a sua influência transforma gerações. Você é respeitado na sua casa, você é honrado na sua casa, você é admirado na sua casa, você é respeitado pelos seus amigos, você é respeitado no seu trabalho. Sabe por quê? Porque você tem credibilidade, e quando você tem credibilidade, as pessoas param para te ouvir. O que é isso? Influência. A gente precisa ter uma geração que tenha influência. Termino te falando, por que você acha que Filemon ouviu Paulo em função de Onésimo?
Porque Paulo tinha o quê? Credibilidade. Quem tem credibilidade, irmãos, pode pedir o que for, falar o que for, porque essa pessoa, ela expressa Jesus. Credibilidade é uma coisa que você constrói em Deus, isso não é uma coisa que você fabrica. Credibilidade é um dia após outro na presença do Senhor. Posso ouvir um amém de vocês? Pessoal do louvor? Terminei no tempo certinho. Essa é a frase aqui, essa aqui? Olha só, irmãos, vê se isso aqui é uma frase bonita para você escrever lá no seu Facebook. Não usa mais Facebook, sorry. O Insta ou o TikTok, né? Porque o pessoal já fala, né, que só os mais antigos que usam Facebook. Olha só, seus frutos levaram você a crescer em credibilidade. Em outras palavras, o que você tem para mostrar, mostra a sua credibilidade. Mas olha só, e a sua credibilidade o levará a crescer em influência. Vou ler de novo. Seus frutos levaram você a crescer em credibilidade, e a sua credibilidade o levará a crescer em influência. Irmãos, é tão poderoso influência. Eu acredito que eu estou bem no início ainda da influência. O pastor Aloysio, ele está, irmãos, a influência dele é impressionante. O que ele fala, as pessoas fazem. A influência dele está no estágio assim, mas eu vou alcançar, vou chegar lá. Você vai, irmãos, alcançar lugares de influência. E eu creio no que eu vou te falar, irmãos. Muitos aqui vão ter experiências assim, que homens poderosos na terra vão te perguntar conselhos. Você vai chegar em lugares que pessoas poderosas aos olhos naturais vão te ligar para aconselhar com você. Esses dias uma pessoa muito famosa me ligou. Ela queria ouvir uma palavra de Deus da minha parte. Eu me senti, não sei nem que palavra que eu vou te falar. Não foi o ego que aflorou, não. Eu acho que aflorou um pouquinho também. Mas eu me senti honrado por Deus, sabia? Honrado. Eu falei, nossa, essa pessoa quer ouvir o que eu tenho para dizer para ela. E eu fiquei no telefone com essa pessoa quase 30 minutos. Eu falei, olha, o que Deus está fazendo na minha vida. Seus frutos levaram você a crescer em credibilidade, e a sua credibilidade o levará a crescer em influência. Feche seus olhos. Jesus, eu quero abençoar, ó Deus, esses homens e essas mulheres aqui essa manhã. Apóstolo Paulo empresta sua influência para um escravo. Jesus empresta a sua influência para pecadores que se tornam hoje filhos. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero abençoar você, irmãos, e que você possa entender que você é um agente de influência. Posso ouvir um amém? Lembra disso. Jesus emprestou a sua influência para pecadores, para pessoas falhas. Paulo emprestou a sua influência para um escravo. Você tem influência, exercite, viva ela para a edificação da casa de Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vocês tenham uma semana abençoada, cheia de vida, de glória, em nome do Senhor Jesus.